Se você está procurando maneiras para emagrecer de forma saudável, neste vídeo eu vou falar 10 passos que podem levar você ao emagrecimento saudável. A partir desse vídeo você poderá voltar a usar aquelas roupas que você comprou e já não servem mais, e ainda poderá ser o início para um novo estilo de vida com muito mais disposição e muito mais prazer de viver. Meu nome é Antônio, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo, onde vamos conversar sobre alguns passos que você pode seguir para lhe ajudar a alcançar o seu tão sonhado objetivo. Emagrecer nunca é uma tarefa fácil, ainda mais se você não sabe o caminho que você deve percorrer. Inclusive, a junção de todos os passos que vamos falar aqui pode fazer toda a diferença na sua jornada. Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Estamos começando um novo projeto e a sua participação é fundamental. É totalmente de graça e ainda você fica atualizado de todas as novidades do mundo do emagrecimento e boa forma. Você já ficou com medo de ir ao médico e ouvir que os resultados dos seus exames não são os melhores possíveis? E que muito provavelmente a principal causa é o sobrepeso? Comigo foi exatamente assim. Eu morri de medo de ir ao médico e fazer exames de sangue, pois certamente estaria com colesterol alto, problemas de açúcar no sangue ou até mesmo gordura no fígado. Foi assim que eu descobri esses passos que me ajudaram muito na minha jornada pelo emagrecimento e que me trouxe a minha vida de volta e levou embora todos esses problemas, e eu vou contar para você agora. Para perder peso com segurança e manter essa perda de peso ao longo do tempo, é essencial fazer mudanças graduais, permanentes e benéficas do estilo de vida. Sendo assim, o primeiro passo é fazer substituições dos alimentos que você consome. A primeira substituição deve ser o glúten. Prefira sempre alimentos sem glúten. Diminuir o glúten no sentido de diminuir as farinhas, onde a de trigo é a pior e mais inflamatória. Depois, tente diminuir o leite e corte o açúcar. Isso pode parecer impossível, porque o açúcar é como uma droga, muito viciante. A dica é a seguinte: troque o açúcar por adoçante e tente ir reduzindo a quantidade até não precisar mais. Substitua todos os óleos por óleo de coco ou banha de coco extra virgem. Com exceção do óleo de coco, todos os outros óleos se transformam em gorduras trans, que são substâncias tóxicas e inflamatórias para o nosso corpo. Desapegue dos refrigerantes, pois é considerado o alimento mais tóxico que existe no mercado, um verdadeiro veneno, feito apenas para viciar. Eu aposto que você é no mínimo viciado em uma dessas coisas, açúcar ou refrigerante. Se eu estou certo, me conta aqui nos comentários. O segundo passo é: dê um passo de cada vez, não atropele o processo. As coisas têm que acontecer no seu devido tempo. Uma pequena mudança e constante é melhor do que uma mudança radical e temporária. Portanto, estabeleça metas que serão fáceis de serem alcançadas. Assim você continuará motivado para atingir resultados ainda maiores. Quando for ao mercado, não compre nada que possa atrapalhar o seu processo, pois se você não tiver nada que comprometa o seu objetivo, provavelmente você não terá riscos de cair na tentação de consumi-los. Eu lembro exatamente quando eu fazia o oposto, sempre caía na tentação de comprar um pote de sorvete da promoção, ou até mesmo andar pelo corredor de chocolates para ver se tinha algo interessante, e sempre acabava comprando algumas barras na promoção 3x10. Depois disso, ficava muito preocupado de como queimar as calorias extras que consumia quando caía nessas tentações. Por isso, incluir atividades físicas no seu plano de emagrecimento é fundamental para os resultados que você merece. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa que nos proporciona diversas possibilidades de atividades que vão ajudar não apenas na sua boa forma, mas também no seu bom humor e a qualidade de vida, incluindo o seu sono. De acordo com a sua disponibilidade, se tiver disponível apenas 1 hora por dia, faça exercício durante 1 hora. Caso tenha apenas meia hora, use-a da melhor maneira possível. O importante é não ficar parado. Uma boa ideia é começar com uma caminhada, mas vá além e não dispense a musculação. Caso consiga correr, combine intervalos de corrida e caminhada. Isso será essencial para o emagrecimento saudável. Muitas vezes você vai se sentir desanimado para fazer alguma atividade física, mas confie em mim, quando você terminar, você se sentirá muito melhor do que antes de começar. O quarto passo que poderá ajudar você nunca mais ter vergonha de ficar de biquíni na praia é não se privar de tudo. Isso significa aproveitar de tudo um pouco, na quantidade certa, sem exageros. A ideia é exatamente ao contrário do que sugere as dietas, que muitas vezes são super restritivas e por esse motivo sempre fazem com que você desista, causando ainda mais frustração. Por outro lado, se você conseguir se educar para consumir quantidades pequenas de alimentos, dificilmente você terá problemas com o sobrepeso. Por exemplo, se você costuma comer uma pizza inteira sozinho, procure comer 1 ou 2 pedaços somente. Tente comer para matar a sua fome, e não pelo prazer de comer. Ou seja, não coma só porque o alimento está gostoso. Inclusive, você conhece o nosso livro?
Ele foi escrito para ajudar você a ter mais consistência no começo, durante e principalmente depois do processo de emagrecimento. Pensado para você que não tem tanto tempo para se dedicar a isso e que pode sim te ajudar muito. É totalmente de graça. Se você se interessar, pode baixar pelo link aqui na descrição. O próximo passo é muito importante, pois a sua forma de pensar representa muito quem você é. Portanto, pense e haja como uma pessoa magra. Agora que você compreendeu o papel fundamental da alimentação somado ao do exercício físico para o processo de emagrecimento, saiba que o sucesso do cuidado com o peso só poderá ser mantido uma vez que haja uma mudança na maneira de pensar e de se comportar diante da comida. Assim, pense sempre, se o que você está prestes a comer é de fato o que você quer ter como resultado. Isso parece muito engraçado, não é mesmo? Mas é mais um estímulo para você abandonar os hábitos ruins que te levam a ter um corpo que você não quer ter. No sexto passo, você deve prestar mais atenção no que você come no jantar. Jantar de maneira correta pode fazer toda a diferença. Ultimamente, muito se fala em não comer carboidratos à noite. É verdade que o hormônio do crescimento é naturalmente enviado à corrente circulatória durante a noite. Esse hormônio, além de fazer o que o próprio nome já diz, em crianças e adolescentes, no adulto, segue com a função de aumentar massa magra e reduzir massa gordurosa. Entretanto, se houver injeção de açúcares, seja eles açúcar refinado, mascavo ou mel, ou ainda escondidos em pães, massas, biscoitos e arroz branco, haverá produção importante de insulina. Esse hormônio inibe e reduz a produção de GH, o hormônio do crescimento, o que atrapalharia o processo de emagrecimento. Assim, cortar carboidratos simples é bastante indicado. Contudo, não se esqueça, legumes ou verduras também são carboidratos, porém complexos, podem ser incluídos em um jantar saudável, por não elevarem significativamente a insulina, em especial se forem consumidos de forma crua ou um pouco cozidos. Ainda falando sobre alimentos que consumimos diariamente, no sétimo passo, tente eliminar as calorias líquidas. Tá certo, Antônio, mas o que você quer dizer com isso? Bem, é possível consumir centenas de calorias por dia bebendo refrigerantes adoçados com açúcar, chá, suco ou álcool, também conhecidas como calorias vazias, porque fornecem uma quantidade de energia extra, sem oferecer nenhum benefício nutricional. A menos que você esteja consumindo um smoothie para substituir uma refeição, você deve tentar preferir água, ou chá e café sem açúcar. Você pode adicionar um pouco de limão fresco ou laranja à água para dar sabor. Esse passo não é novidade para ninguém, por conta disso não poderia esquecê-lo, e ainda reforçar a sua importância no processo de emagrecimento e também em toda a sua vida em si. Beba água. Alguns fatores que podem contribuir para a manutenção do seu peso é que a água ocupa o volume no estômago. Assim, ela é capaz de reduzir a sensação de fome durante alguns minutos após ser ingerida. Além disso, é comum que muitas pessoas sintam fome, quando na verdade estão com sede. Assim, beber água reduz a sensação de fome, diminuindo também o número de snacks e calorias ingeridas durante o dia. Um corpo bem hidratado melhora o funcionamento do intestino, facilitando a eliminação de resíduos do corpo, sem contar que ajuda o seu rendimento físico, pois uma vez que hidrata os músculos, a água é essencial para diminuir o risco de lesões esportivas e facilitar a recuperação muscular. Dessa forma, você consegue tirar maior rendimento dos treinos, assim como treinar mais frequentemente, facilitando o processo de perda de peso. Inclusive, siga o nosso projeto no Instagram. Lá postamos muitas dicas rápidas todos os dias e com certeza irão te ajudar ainda mais. O último passo tem uma ótima porcentagem nos seus resultados. Nós estamos falando do sono. Preze por uma boa noite de sono, se você quiser emagrecer saudavelmente. Quando nós temos uma boa noite de sono, o nosso corpo regula os hormônios como a grelina e a leptina, importantes para controlar a fome. Porém, dormir menos de 6 horas por dia aumenta a produção de hormônios do estresse, que eleva o apetite e dificulta a queima de gordura. A maior parte das pessoas precisa dormir entre 6 e 8 horas por dia para a reposição de energias e regulação das funções do corpo. Uma pessoa saudável gasta em média cerca de 80 calorias por hora de sono, ou seja, mesmo enquanto você descansa, ainda assim queima calorias. O último passo que vamos falar aqui hoje é sobre manter-se positivo durante todo o processo de emagrecimento. A perda de peso é um processo gradual e você pode se sentir desanimado se os quilos não caírem na velocidade que você esperava. Alguns dias serão mais difíceis do que outros quando começar a sua busca pela manutenção ou perda de peso. Um programa de perda de peso bem sucedido exige que você persevere e não desista quando a mudança pessoal parecer muito difícil.
Algumas pessoas podem precisar redefinir suas metas, possivelmente ajustando o número total de calorias que pretendem ingerir ou alterando seus padrões de exercício. O importante é manter a perspectiva positiva e ser persistente no trabalho para superar as barreiras para uma perda de peso bem-sucedida. Então fique atento a todos esses passos para você aumentar as suas chances de ter um emagrecimento prazeroso e de muito sucesso. Faça substituições, comece cortando principalmente a farinha branca e também o açúcar, pois eles são responsáveis por inflamar o seu corpo. Dê um passo de cada vez. Uma mudança pequena e constante é muito melhor do que uma mudança radical e temporária. Não esqueça das atividades físicas. O nosso corpo não foi feito para ser sedentário. Aproveite isso para ganhar todos os benefícios que os exercícios podem oferecer. O processo de emagrecimento não deve ser doloroso. Sendo assim, não se prive de tudo o que você gosta. Saiba maneirar na quantidade certa. Pense e haja como uma pessoa magra. Dessa forma, você se acostumará com uma vida sem exageros e mais equilibrada. Observe e faça mudanças no seu jantar, pois isso poderá fazer uma enorme diferença. Não esqueça das calorias vazias que encontramos nas mais diversas bebidas. Isso significa que elas contêm calorias que nada ajudam no processo de eliminar gordura. No 8º passo, beba muita água. Além de hidratar o seu corpo, ajuda de diversas maneiras fisiológicas. Também pode retardar a fome. Tenha uma ótima noite de sono. Isso permitirá que o seu corpo regularize todas as suas funções, inclusive a perca de peso. E não menos importante, mantenha-se positivo com o seu progresso. Todo o seu esforço de hoje será recompensado no futuro. Esse foi o nosso segundo vídeo. Espero que você tenha gostado e que tenha ajudado você a ter resultados ainda mais incríveis. Dúvidas, sugestões, escreva aqui embaixo nos comentários. A sua participação é muito importante para esse projeto. E aí, qual a sua desculpa agora?